Uma nova pesquisa da Datafolha, divulgada nessa quarta, trouxe algumas boas notícias para Jair Bolsonaro. Apesar da sua sabotagem explícita no combate ao coronavírus ter levado o país a mais de 280 mil mortos, apenas 54% da população rejeitam sua gestão da pandemia e só 42% acreditam que ele é o principal culpado pela situação da crise. Mais do que isso, a aprovação geral do seu governo se manteve estável, indo de 31 para 30 entre janeiro e agora, meses em que o país viu brasileiros sufocarem com a falta de leitos, brasileiros morrerem na porta de hospitais, chegando a registrar quase de 3 mil mortes no único dia. A reprovação dele foi de 40% para 44% no mesmo período. Para manter isso, ele gasta mais energia a fim de afastar denúncias de corrupção envolvendo sua família do que em ser visto como genocida. Nada adianta o aumento do número daqueles que fazem beicinho de reprovação se ele continua com um estofo ainda confortável. Com 30%, o impeachment é uma realidade distante. O ex-presidente Michel Temer chegou a ridículos 3% e, mesmo assim, foi salvo pelo Congresso Nacional por conta do balcão de negócios que estabeleceu por lá. Bolsonaro também fechou um contrato de aluguel com parlamentares do Centrão e conseguiu colocar aliados na direção do Congresso que resistem à ideia de CPI da pandemia e em outros postos chaves, como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que analisaria um improvável impeachment. Mas a certeza que está amparado em seus apoiadores é tanta que ele até deu um passa-moleque na sua base aliada ao rejeitar os indicados por ela para substituir o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, e escolheu alguém que vai garantir a continuidade da gestão da pandemia. Medo, muito medo. Em outras palavras, que não atue na promoção, alguém que não atuará na promoção das quarentenas e dos lockdowns, as únicas formas de reduzir mortes neste momento, uma vez que Jair não quis comprar vacinas em quantidade suficiente no ano passado. O cálculo do presidente é, e sempre foi, governar para os 14% que o Datafolha aponta como bolsonaristas raiz, o pessoal de extrema direita que pula no abismo se ele mandar e ainda sorrindo. Mas isso, claro, não basta. A esse grupo se agrega outros que não concordam com ele em tudo, mas aprovam partes de sua gestão. Por exemplo, além de determinados grupos evangélicos mais conservadores, há setores do empresariado, como o agronegócio, que tem ganhado um bom dinheiro com exportações e com a alta dos alimentos no mercado interno. Não é à toa que Bolsonaro vira e mexe, faz um comício em uma cidade polo do interior do Brasil, onde é mais pop do que nas capitais, onde provavelmente seria vaiado. E soma-se também uma parte dos trabalhadores mais pobres que foram beneficiados com auxílio emergencial no ano passado e ainda o têm em boa conta e devem voltar a ter em boa conta quando o auxílio voltar, mesmo que mirrado. Em qualquer outro país, um governante que menosprezasse a pandemia, chamasse de frescura e mimimi o choro pelos mortos, atacasse publicamente a vacina por meses, dizendo que ela faria mal às pessoas e usasse lamento, mas todo mundo morre um dia como seu mote informal de gestão na crise, seria removido do cargo. Até um poodle, daqueles mais fofinhos, seria menos danoso à saúde pública. O canino não seria capaz de articular estados e municípios para um processo de fechamento do país visando a salvar vidas e reduzir os danos para a economia no longo prazo. Mas, até aí, Bolsonaro também não, com o agravante que Bolsonaro morde quem faz alguma coisa. O presidente tem se vendido como defensor da economia, deixando para governadores e prefeitos que lutam contra o vírus a culpa pelo fechamento de negócios e de perda de empregos. Assim, a aprovação deles vem caindo, segundo Datafolha. E, com isso, Bolsonaro também faz cor a uma ala do empresariado. Com a escalada do número de mortes e uma deterioração da economia, a situação, claro, pode mudar, mas dificilmente chegará ao ponto de renúncia do presidente que cooptou parte da cúpula das Forças Armadas em troca de cargos e algum prestígio questionável ou mesmo do já improvável impeachment. Se chegar às portas da eleição de 2022 com cerca de 30% do eleitorado e até lá com uma população vacinada, e se houver uma retomada, mesmo que tímida, da economia, ele entrará na disputa como um dos favoritos, a despeito do rastro de mortes
que poderá ser 2 vezes maior do que a tragédia que temos agora. Só precisará que uma parte dos brasileiros compre a ideia de que ele não poderia ter feito nada de diferente e a morte é o destino de todo mundo, como sempre disse. E é claro que Lula não entre na jogada com um apoio de parte do Centrão no Norte e Nordeste. Manifestações de rua contra Bolsonaro podem voltar a acontecer, claro, quando o pior da pandemia passar, até porque quem vai para a rua se manifestar quem sabe o quão grave é se aglomerar, né? Então, teria que esperar esse processo acontecer. Mas teriam que ser gigantes como a de 2015 e 2016 para fazer um estrago que levasse ao impeachment. E teriam que agregar para além da esquerda e dos movimentos sociais, o que por enquanto é uma coisa duvidosa. O que pode arranhar sua imagem junto ao seu núcleo e dali ter impactos eleitorais importantes é a evidência de roubo do dinheiro público, as chamadas rachadinhas que recaem sobre ele e sua família. É por isso que toda vez que elas aparecem em público, como o UOL fez nessa semana com uma bela reportagem, eles jogam uma cortina de fumaça falando alguma aberração sobre a pandemia. Prefere ser visto como um novo genocida do que como corrupto, apesar das fartas evidências de que tornava a coisa pública privada. Qual?